Olá, olá, gente do sétimo ano, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar nossa série de atividades. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro, e vamos encerrar então, tá bom? Essa série de atividades cumulativas e somatórias também. Bom, nós vamos começar então a partir da página 158, é, sobre, professora, sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre o período do açúcar no Brasil, falamos sobre ele, depois nós falamos, agora no capítulo 12, agora nós vamos estar falando sobre a mineração no Brasil. Algumas coisas, desculpem, viu? Algumas coisas na mineração do Brasil eu não falei com vocês, como por exemplo, a questão das casas de fundição. Essas casas de fundição foram feitas para transformar o ouro que era em pó para agora em pedras, em pepitas, né? Você vai ter os impostos e juros, você vai ter o imposto chamado quinto e o juro sobre aquele imposto chamado de derrama. E era pago isso à coroa portuguesa. Você tem a revolta de Filipe dos Santos, que era por causa desse ouro que era cobrado de forma muito alta. Você vai ter também ouro de aluvião, né? Esse ouro era o ouro mais fácil de se encontrar, certo? Bom, vamos lá para a primeira questão então. As atividades, eu estou na página 158, gente. Então vamos lá. As atividades das bandeiras durante a colonização do Brasil incluíam o quê? Aí nós temos aí 5 alternativas. Então, a alternativa correta será a alternativa C, que vai dizer perseguir escravos foragidos. A 2 vai pedir que você considere as consequências da descoberta de metais, né, no interior do Brasil. Sobre isso, o que é incorreto afirmar? É a alternativa C, onde vai dizer a mineração determinou uma ocupação de território marcadamente rural. Claro que não. O que impediu a formação de cidades importantes. Gente, claro que não é essa marcação aí rural. É errado. A terceira é sobre as pinturas que vocês estão vendo aqui logo acima. Estou na página 158 de novo. Qual é a correta, professora? O que ele diz? Olha, sob a ótica do colonizado, os bandeirantes, o que eu tenho aí? Eu tenho 5 alternativas. Então, qual é que vai ser? A E, que vai dizer, tiveram conflitos com os jesuítas, pois invadiam áreas das missões para capturar e escravizar os índios. Lembrando que é por causa disso que vai haver agora problemas na questão da escravidão indígena, né? Os jesuítas não concordam mais que haja essa escravidão, esse abuso com os índios. Então daí já se começa um problema bom, porque não vai deixar que eles não querem mais que façam isso com os índios. E aí, por não ter a mão de obra mais que seriam os índios, também agora mais tarde serão os negros. Bom, a quarta questão vai pedir que você, acerca da mineração, se viesse as afirmativas corretas com C e incorreta com I. Então eu tenho letra A, onde você deve marcar, vai dizer o seguinte, vai dizer que o que é correto, incorreto, permitiu ascensão econômica. Depois, esse é incorreto, né? Depois você tem C, contribuiu para a interiorização do povoamento, certíssimo. É isso mesmo. Então, C, depois I e depois C. Bom, vamos lá. As bandeiras utilizavam amplamente os rios para penetrar o território brasileiro e atingir regiões distantes do litoral. Sobre isso, é possível afirmar o quê? A alternativa é: eles eram contratados por senhores de terras para perseguir escravos fugitivos e destruir quilombos. Era o que os bandeirantes faziam também, tinha como função, tá? Bom, gente, a página 160, né? A página 160, desculpe que hoje eu estou
consome, cansativo. Se eu Pronto, ia dizer, se eu abrir a boca, eu acabei abrindo, né? Bom, enfim, vamos lá então continuar aqui. Página 160. Sétima questão. Vai pedir você assinalar a que é correta. Como é que eu vou saber? Você tem somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. C. É a alternativa C. O oitavo vai pedir para você marcar também. O oitavo, a E diz da exploração do ouro, da pecuária, do estabelecimento de missões. É a E. O outro vai dizer coalizão de magnatas comprometidos com a Revolução Mineira. Né? Assinala a interpretação correta sobre o texto referente à Conferência Mineira. Qual é correta aí, gente? Qual é que é correta? Aí tem, olha. A alternativa A. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira era um movimento de elite com propostas sociais indefinidas e que pretendia usar a derrama como pretexto para o levante popular. Lembrando que a derrama era um juros cobrado sobre o imposto, que era o imposto chamado de o quinto. A 10ª questão é sobre a Guerra dos Emboabas e dos Mascates, né? E a revolta de Vila Rica. Bom, o que a gente vai marcar aí? A C, manifestações de rebeldia localizadas que contestavam alguns aspectos da polícia econômica de dominação do governo português. Bora lá, então. Essas são as questões que nós fizemos agora, corrigimos agora. Veja, gente. Estamos falando sobre o período do ouro no Brasil, minério, Minas Gerais. Mas nós temos, por exemplo, deixa eu só me situar, viu? Outras questões aqui. A questão do número 9 vai dizer, relaciona as colunas, né? Então tem. Como é que vai ficar? A, de faisqueira. D, de ouro de aluvião. B, nome dos locais onde se tinha uma extração. C, lotes de terras distribuídas pela autoridade. É assim que fica. A 10ª, sobre o processo de mineração. Aí ele vai perguntar, como a mineração auxiliou na formação de vilas, povoados e na mudança do povoamento típico do país. Então você tem mais de 60 mil portugueses vieram para o Brasil em busca de ouro. Além disso, brasileiros de várias regiões migravam para a região das minas. A mineração mudou o perfil. Deixa eu voltar aqui. Mais de 60 mil portugueses vieram para o Brasil em busca do ouro. Além disso, brasileiros de várias regiões migraram para a região de Minas. A mineração mudou o perfil do povoamento, que era predominantemente litoral. Litorâneo. Gente, Bom, a B, como funcionava a mobilidade social, né? Quanto mais escravos o minerador possuía, maior era a possibilidade de êxito. Os escravos podiam comprar sua alforria. Aí a gente tem o que era o quinto, né? Imposto cobrado pela coroa portuguesa, aquilo que eu falei com vocês. E como é que era feito isso? Todo ouro que fosse encontrado, né? Ele tinham que ser quintados. Caso contrário, poderiam haver degredo, prisão e morte. D. Que medidas foram tomadas pela coroa para fiscalizar e punir os contrabandos? Foram criados centros de inspeção ou registros. Certo. A E. Como se deu a revolta de Vila Rica, né? Com Filipe dos Santos, né? A revolta aconteceu em 1620. Os motivos desse conflito foram a existência de casas de fundição e a grande distância entre elas e as regiões de extração. O líder da revolta foi Filipe dos Santos, que acabou torturado e esquartejado em praça pública. Um absurdo isso aqui, né, gente? Bom, você vai completar o diagrama, aí você tem aí
Nome dado pelos paulistas aos forasteiros. A. Emboabas. B. Seu líder foi Joaquim. B. Inconfidência Mineira. Primeiro nome do primeiro paulista. C. Antônio, né? A outra, como é que tá aí? A D. Expedições organizadas pela coroa. Entradas. Tipo de bandeirismo que os índios eram aprisionados. Então, gente, é isso mesmo que a gente falou, né? Aí você tem aí, olha, ouro encontrado no leito dos rios. H é o que? Aluvião, era o ouro mais fácil que eles diziam. Mais simples. Imposto mais antigo cobrado do Brasil. I. Quinto. E aí nós temos aqui a questão de número 12, para a gente marcar com C ou com I. Então, movimento conspiratório é o I. Então, como é que fica aqui, professor, na questão de número 12? I de incorreta e C de correta. I, C, I. Vai ficar assim. Que fatores levaram Portugal e Espanha a assinar o Tratado de Madrid? Então, primeiro, o Tratado de Madrid tinha uma visão mais nacional das fronteiras e era marcado por acidentes naturais, né? O princípio romano de utiposidetis deixou de se referir a pose de direito determinado por tratados, como até então tinha. E aí ele sai dizendo, gente, certo? Olha, a gente finaliza aqui. Só um instantinho. Nós temos aqui, olha. Esse que nós fizemos, né? Aí nós temos esse que são questões objetivas, viu? Página 158. Então, como é que fica? Na 1, você vai ficar com a C, que é correta, perseguir escravos foragidos, certo? A 2, você fica com a C, a mineração. A 3, você fica com a E, tiveram conflito com os jesuítas. A 4 vai ficar assim, I, C. A 5 é a alternativa E, que é correta. Aí a 6 é a alternativa E também. A 7, se você marcou a 6, está certo. A 8, a alternativa E, que diz da exploração do ouro, da pecuária e do estabelecimento de missões. A 9, a alternativa A, que é Inconfidência Mineira. E a 10ª é a C, manifestação de rebeldia. Certo? Nós ficamos por aqui na seção de atividades, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo, me perguntem, tirem dúvidas, viu? Cheiro, bom final de semana para vocês.